Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Santos, eu sou professor de Matemática e Física e nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a aula número 2, sobre ondas sonoras, que é do terceiro ano, tá, do ensino médio, que está no material do Aplixe, tá, que a gente utiliza aqui no estado do Rio de Janeiro. Então eu vou explicar para vocês nessa aula o conteúdo relacionado à aula número 2, a aula sobre ondas sonoras, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar o material com vocês aqui e a gente já vai para explicação. Vamos lá? Então é isso aqui. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai ver a parte de ondas sonoras, vamos ver os conceitos aqui, né? Então, o que são ondas sonoras? Né? São ondas mecânicas, longitudinais, de pressão que se propagam em um meio formadas pela deformação de um meio. Bom, mal escrito aqui o material, né? Mas vamos ver, repetiu aqui, né, a palavra. Vamos ver se entenderam, ó. São ondas mecânicas longitudinais. Isso aqui é importante, ó, guardar. Ondas mecânicas longitudinais de pressão que se propagam, essas ondas elas se propagam, né, através de um meio. Ou seja, o meio ele vai se deformando, tá? No caso aqui a gente está falando da onda sonora, tá, pessoal? O meio ele se deforma. Onde que a onda sonora se propaga? Ela é, como está dizendo ali que é uma onda mecânica, ela é uma onda que se propaga em um meio material, no ar, na água, em um material sólido. Então, com as deformações que esse meio sofre, tem-se a propagação da onda sonora, do som, tá bom? É isso que eu quis dizer aí nesse primeiro parágrafo aí. Agora vamos para aqui para mais algumas características das ondas. Primeiro, né, são ondas tridimensionais, significa que são ondas que se propagam em todas as direções. Outra aqui, o som não se propaga no vácuo, pois é uma onda mecânica. Então é o seguinte, olha, para essa característica aí, o som ele não se propaga no vácuo. Todas as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, porque como eu falei, essas ondas mecânicas elas precisam de matéria para se propagar. Então pode ser no ar, o ar é matéria, então o som se propaga no ar tranquilamente, assim como você está ouvindo o som da minha voz nessa aula aqui. Né? A partir do que os alto-falantes emitem, né, essas ondas sonoras chegam até você aí, seja do celular que você estiver assistindo, do computador, enfim, você está ouvindo o som da minha voz por conta da propagação do som no ar, na matéria ar. Agora, o som também pode se propagar na água, né? A água também é matéria. Pode se propagar no sólido, o sólido também é matéria. Agora, no vácuo, a gente diz que o vácuo é uma região do espaço que não tem nada. Não é que realmente não tenha nada, tá? Mas a gente considera que não tenha matéria ali no vácuo. Então, se não tem matéria, o som também não vai se propagar, ou qualquer outro tipo de onda mecânica não vai se propagar no vácuo, tá bom? Então, essa é a segunda característica aí que a gente viu. Indo para a terceira. Aí as ondas sonoras são ondas que vibram na mesma direção de propagação. Elas vibram na mesma direção de propagação. Existem outros tipos de ondas que são as ondas transversais, ou seja, que elas vibram numa direção e se propagam de tal maneira que a propagação ocorra de forma perpendicular à vibração. No caso das ondas sonoras, pessoal, imagina que as minhas mãos aqui representam duas regiões que tem ar, e essa, onde está a minha mão aqui, a minha mão representa uma parte em que o ar, as moléculas do ar estão mais próximas uma das outras, tá? Então, assim, quando o som se propaga, ó, minha mão se propaga, essa aqui, ó, se propaga para cá, depois essa aqui se propaga. Então, assim, ó, a minha mão, ela tá se oscilando aqui, ó, na horizontal, tá? Ó, na horizontal. E o som se propaga como? Na horizontal também. Tá? Então, a vibração do meio, ó, a minha mão, é a vibração, a minha mão representa o meio, tá vibrando na horizontal. O som também se propaga na horizontal. É isso que quer dizer vibração a direção de propagação ser igual à direção de vibração, tá? E aí a gente chama isso de onda longitudinal. Onda longitudinal é aquela que se propaga na mesma direção da própria vibração dela, tranquilo? Então essas são as três características aí que a gente viu em relação às ondas sonoras tridimensionais, tá? Não se propagam no vácuo e são ondas que vibram na mesma direção de propagação, beleza? Agora que a gente tem um esqueminha com várias características de ondas, tá? Esse desenho que a gente está vendo aí agora, ele é mais adequado para representar as ondas transversais, tá? Porque se você imaginar um pontinho, de cada pontinho desse vermelho aqui, ó, vamos imaginar pegar só eles aqui, né? Esses pontinhos eles vibram para cima e para baixo, para cima e para baixo, ficam assim, ó, para cima e para baixo. Mas a onda como um todo se propaga na horizontal aqui,
Tá? Então essas ondas, esse desenho aqui, geralmente a gente utiliza mais para onda transversal, mas aqui a ideia é da onda longitudinal, tá? As características aqui não vão mudar, todas as ondas têm essas características que eu vou falar. Então essa distância que vai desse pontinho vermelhinho aqui em cima até esse outro aqui, ou seja, dessa região aqui até essa daqui, é chamada de crista, né? Então a distância entre as cristas consecutivas de uma onda representam o comprimento de onda. Essa letra aí representa o comprimento de onda, tá? Então a distância, sempre a distância entre uma crista e outra é um comprimento de onda. Se for essa parte de baixo aqui, ela é chamada de vale. Então a distância entre dois vales consecutivos também representa um comprimento de onda. Então só esse pedaço aqui, né, do vale até essa outra distância que é a projeção desse ponto aqui, é meio comprimento de onda. Então isso aqui é metade comprimento de onda. E assim sucessivamente, você vai dividindo na metade, né? Meio, você pega na metade, vai ter um quarto para cada lado e assim sucessivamente. Então tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó, comprimento de onda corresponde ao tamanho de uma única onda, ou seja, essa distância desse pontinho até esse pontinho aqui. Amplitude da onda corresponde ao máximo deslocamento sofrido por um ponto da onda. Então a amplitude dela é o máximo do deslocamento aqui assim, ó, na vertical. Tá? Então é a altura, essa linha preta aqui no meio seria a posição de repouso da onda. Então a distância que vai dessa linha até o máximo que esse pontinho aqui sobe é chamado de amplitude. Depois eu vou mostrar isso aí melhor. Período é o tempo que a onda leva para efetuar uma oscilação completa. Tá? Então esse pontinho aqui, como eu falei, ele desce e sobe, né? Então o tempo que ele leva para descer e subir de novo, voltar à posição original, é o período. E frequência é o número de oscilações que uma onda realiza por unidade de tempo. Oscilações, ou seja, vibrações. Se a onda ela vibra 10 vezes por segundo, então a frequência dela é 10 ciclos por segundo, ou seja, 10 Hz. Se a onda ela vibra 20 vezes por segundo, então a frequência dela é 20 Hz. E assim sucessivamente, tá? A frequência é o número de vezes que a onda se repete numa unidade de tempo. Dá para calcular a frequência através dessa expressão aqui, ó, onde a letra N tá aqui, ó, representa o número de oscilações e o T representa, o delta T, né, representa um intervalo de tempo. Então é o seguinte, imagina que uma onda ela tem 10 oscilações em 5 segundos. 2 segundos. Uma onda ela oscila 10 vezes em 2 segundos. Então a frequência dela vai ser esse 10, número de repetições, dividido pelo tempo, 2. Então, vai dar 5 Hz. Essa é a frequência da onda. 10 repetições em 2 segundos, divide 10 por 2, você vai obter 5 Hz, que é a frequência de oscilação dessa onda aí. Beleza? Continuando aqui. Tem uma relação importante, tá? Essa relação aqui, ó. A frequência é o inverso do período e vice-versa. Então, para você calcular a frequência, você pega 1 e divide pelo valor do período. Ou, se você quiser calcular o período, você pega 1 e divide pelo valor da frequência, tá? Aqui é que eu falei, né, que a frequência a unidade de frequência da onda é o Hertz. E aqui tem os múltiplos aqui, ó. Kilohertz tem 1000 Hz. Megahertz tem 10 a sexta Hz, né, 1 milhão de Hertz. E os gigahertz tem 10 a nona Hz, né, 1 bilhão de Hz. Vamos para a equação da onda? Aqui, ó, equação da onda. O que é isso? A equação da onda que permite medir a velocidade como a onda se propaga, relacionando a frequência de vibração com o comprimento de onda por meio da equação que está aqui. Essa é a equação de onda, né? A equação da onda. V é de velocidade, lambda é o comprimento de onda que a gente viu, né, na figura anterior aí, e F representa a frequência dela. Tá? F representa a frequência. É muito comum, pessoal, olha só, aí aqui vocês vão lembrar o seguinte, é muito comum a gente também verificar para utilizar uma outra equação que a gente utiliza na ondulatória, é a equação da velocidade média, que a gente vê lá em mecânica, no início da mecânica, né? Aquele ΔS, aquele V igual a ΔS sobre ΔT. Então a gente utiliza isso aqui também, tá? Em algumas situações a gente utiliza. Vamos resolver um exemplo que a gente vai utilizar, aí eu falo dela de novo. Vamos lá. Continuando aqui, faixa de frequência dos sons audíveis pelos seres humanos, tá? Aqui é o seguinte, ó, nós seres humanos, a gente só consegue ouvir um som que tem a frequência que está entre esses dois valores aqui. Então, para a gente ouvir algum som, ele tem que ter uma frequência maior do que 20 e menor do que 20.000 Hz, tá? Se for abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom, nós não ouvimos o infrassom.
Se for uma frequência maior do que 20 kHz, que é 20 mil Hz, é o ultrassom. Nós também não ouvimos o ultrassom. A gente só ouve o que está aqui no meio. Tem que ser maior do que 20 e menor do que 20 mil. Outra coisa aqui, detalhe de uma atenção de vocês, é que a velocidade de propagação do som depende da temperatura, tá? Então, no ar, a 15 graus Celsius, a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo, tá? Aí, dependendo aí da situação, né, do material e da temperatura, a velocidade vai mudar um pouco. Aí, você repara aqui, ó, no ar a 0 graus é 331, no ar a 15 graus é 340, na água a 20 graus é muito maior, né, 1480, no alumínio 5.100, no ferro 5.130 e no granito 6.000. Quanto maior for a densidade do material, mais rápido vai ser o som. Lembra, o som ele propaga de matéria para matéria. Então, quanto mais próximas elas estiverem ali, né, do gás, passando para o líquido, passando para um sólido, a velocidade aumenta, porque as partículas estão mais próximas uma das outras, né, o material é mais denso. Bora ver, deixa eu ver o que tem mais aqui. Não, é só isso aqui, nessa aula vem até aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vou resolver um exercício aqui rapidamente, tá? Com vocês vai ser jogo rápido aqui, que eu vou resolver com vocês aqui agora. Só ajeitar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Já era pra estar no esquema aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, certinho. Vamos lá, o exercício tá aqui. Vamos ver esse exercício aqui. Então diz o seguinte: uma onda sonora é emitida. Deixa eu marcar aqui, né? Tô marcando aqui para vocês, vai ser melhor aqui a leitura, ó. Uma onda sonora é emitida por uma caixa de som em direção a uma parede, que se encontra a 68 metros de distância da caixa. O tempo mínimo necessário para que uma pessoa ao lado da caixa de som ouça o eco do som é. Então é o seguinte, ó. Tem aqui, ó, uma parede. Vou desenhar aqui mais ou menos aqui, tá? Nossa senhora, isso aqui ficou feio demais. Deixa eu arrumar aqui. Vou fazer uma outra perspectiva, assim, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui tá a parede, tá? Aqui tá a parede. Aqui tem uma caixa de som, tá? Essa caixa de som aqui tá emitindo som. Tá emitindo som aqui, o som vem até a parede, reflete nela e volta, tá? Tem uma pessoa aqui, ó. Pode dizer, uma pessoa que desenha clássico. Aí a pergunta é o seguinte: quanto tempo leva para a pessoa ouvir o eco? O eco é esse som que volta, tá? Então a gente vê que o som vai, bate na parede e volta. Esse volta aqui é o eco. Então, aí a gente vai utilizar a equação da velocidade média, né? Então aqui, a velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade do som já está aqui, ó. Tá dito aqui, 340 metros por segundo. Eu vou colocar só 340, botar a unidade ali agora, não. 340 é igual. O ΔS, aí que tá o detalhe aqui, pessoal. O ΔS, ó. O ΔS é 68 metros, né? Então a distância daqui, ó, da caixa de som até a parede é de 68 metros. Só que o som, ele vai e volta. Então ele vai percorrer essa distância aqui 2 vezes. Então tem que tomar cuidado, tem que botar aqui, ó. Aqui vai ficar 68 vezes 2, tá? 68 vezes 2. Aí tá perguntando o ΔT. Então beleza, a gente vai calcular aqui, ó. ΔT vai ser igual a... vai ser 68 vezes 2 dividido por 340. Vamos fazer essa conta? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui meu celular aqui, já vou adiantar aqui, fazer essa conta aqui pra gente ver quanto é que dá. Bom, 68 vezes 2 dá aqui vai dar aqui, ó, 136 dividido por 340, tá? Deixa eu arrumar a tela aqui, ficar um pouquinho mais pra cima aqui pra... Ih, baguncei aqui o negócio. Espera aí, vou ajeitar aqui. Pronto. Aqui, aí vai ser o seguinte, ó, ΔT vai ser igual. Aí a gente vai dividir agora o 136 por 340. Vai dar exatamente 0,4 segundos. Beleza? Aí a gente vai olhar aqui, ó. A resposta é a letra A. Aqui, ó. A resposta é a letra A, 0,4 segundos. Beleza, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui nessa aula. Se tiver alguma dúvida aí, vocês deixem aqui nos comentários para mim que eu vou procurar responder para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima.